gente sabe que é um momento muito, muito, muito sozinho. E muitas vezes vocês não têm com quem conversar. E a gente criar esse servidor no Discord é também para isso, para que vocês possam juntos conversar, dialogar. E é isso. Então, sintam-se à vontade, podem mandar o que vocês quiserem, seja para receber alguma palavra de apoio, seja para pedir alguma dica, de fato, né? A gente quis fazer essa live aqui porque a gente entende o quanto a proximidade com vocês é importante no processo. A gente está cada vez mais tornando a Discursíveis algo que não é mais a cara... É porque eu tava olhando o chat aqui. Que não é mais a cara na verdade, nunca foi, né? Sempre foi a cara de um humano, que sempre fui eu, né? Hoje, cada vez mais humanos aparecem aqui. Então, a empresa, ela é um CNPJ, mas ela tem um CPF também. Não, alguns que aparecem constantemente para vocês, né? Então, é isso. Sintam-se à vontade. Eu queria começar, evidentemente, por isso... E eu queria também dizer para vocês um desabafo aqui. Eu queria abrir isso porque não é sempre que a gente ganha. A derrota, ela cavalga na garupa do cavalo da vitória. Que isso, velho. É verdade, assim. O não conseguir, ele tá em cima do cavalo da vitória. E basta você derrubar aquilo ali uma vez que você segue em frente com a vitória contigo. Então, eu escutei isso hoje num podcast. Inclusive, eu tenho tornado isso um hábito na minha vida, porque eu associo esse momento de estudo meu ao momento que eu tô na academia e eu consigo juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E é muito isso, porque às vezes... Vocês erram. Não conseguem. E falta muito pouco para você conseguir. Eu tô vendo uma galera falando aqui sobre ficou a 2 questões, ficou a 1 questão, ficou a 3 questões de tirar o conceito A. Gente, eu nunca tinha tirado o conceito A na minha vida. Nunca, até o ano passado. Fiz todos os anos depois que eu passei no vestibular? Não. Mas, gente, eu passei por um curso pouquíssimo concorrido, um curso de Química. É pouco concorrido. É difícil terminar, mas você chegar até o ingresso à universidade é tranquilo, gente, de verdade. Então, vocês passam por coisas que eu nunca passei. E eu nunca, na minha vida, tinha conseguido tirar o conceito A. E o bizarro era o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu estava, né, na posição de vocês, quanto estudante... Eu morava num prédio, eu era do 8º andar, do 803, e meu primo, que fazia vestibular junto comigo, ele era do 703, exatamente embaixo, né? Meu pai e o irmão dele moravam um em cima do outro, né? Ele morava embaixo e eu morava em cima. E a gente fazia vestibular junto. E aí, diante, né, desse cenário, né, de fazer vestibular junto, a gente estudava junto, enfim, ele era ele tinha um ano a mais que eu, e eu lembro uma vez que eu tava em casa e... Ele, do nada, gritou. E eu escutei, pô, era um prédio, um apartamento embaixo do outro. Aí ele gritou um palavrão bizarro. Vou falar aqui. Ele falou, puta que... É isso mesmo. E aí eu fui na janela e falei assim, o que aconteceu, Felipe? Ele, cara, acabou de sair a UERJ. Aí eu fui corrigir a minha UERJ. E ele, cara, acertei 42. E aí, quando ele fala que ele acerta 42, eu falei, putz, mano. E eu tinha tirado, se não me engano, C, um negócio desse. Ele tava com B alto. E eu falei, cara, ele tá chateado porque ele tá com B alta. E eu tô com C e nunca consegui chegar no B. E eu falei, cara, ele tá chateado, imagina o que eu tô. E eu tava no ambiente familiar, todo mundo me perguntou também. E no final, ele tinha anotado um gabarito errado. E aí, quando saiu o resultado da UERJ de verdade, ele tinha tirado 43. E ele tirou o conceitual e eu escutei o mesmo, puta que... Só que depois ele, de fato, conseguiu. E aí eu me senti pior ainda, porque minha nota não mudou. E eu tinha tirado um C baixo. E eu me senti mal demais, assim. E eu entendo a posição de vocês, caso vocês estejam na sensação do tipo, cara, eu falhei. E o que eu quero dizer pra vocês é, mano, tu não falhou, velho. Olha onde é que tu tá. Tu tá hoje, numa quarta-feira, às 8 horas da noite, dentro de um canal de Discord, escutando 3 professores falar sobre o que você vai fazer daqui pra frente. Se a gente não entendesse que existe um caminho, a UERJ é o único vestibular que vai te dar mais uma oportunidade, cara. Se tem um vestibular que você pode errar, é a UERJ. Você não pode errar no Enem, cara.
Claro, tem o Enem no ano seguinte, mas tu não quer, mudar o ano, né? Tá pensando naquele ano. Então, tem um caminho. O único problema é que a distância entre o segundo exame de qualificação e o exame discursivo acaba sendo mais curto do que a distância entre o primeiro exame de qualificação e o exame discursivo. Vocês que estão aí com 42, vocês estão aí com 41, 40, vocês nem são a minha preocupação, porque a chance de você tirar o conceito A no próximo exame é enorme. É enorme, assim, de verdade. Enorme, assim. Cara, você, no segundo exame de qualificação, você vai ter mais tempo estudando. Você fez um exame de qualificação no meio do ano, cara. Em junho. Cara, meio do ano quer dizer que se você começou a estudar em fevereiro, você teve fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. Se você vai julho, agosto, setembro, você tem 8 meses, cara. 3 meses a mais estudando, tá maluco, isso é muito mais. Isso pode fazer com que você aprenda as 3 questões que te faltaram, cara. E a chance disso acontecer é maior do que a chance disso não acontecer. Claro, tem que fazer o mínimo. Tá? Então, é isso. Queria introduzir essa nossa live desse jeito e passar a palavra para os meus colegas, meus sócios, meus parceiros que estão comigo desde sempre. Vamos lá. Primeiro, boa noite, né, gente? Muito boa noite para todos. Boa noite. Tô muito bem vestido aqui hoje, né? Nesse momento. Cara, eu falei assim, cara, bota a camisa discursiva. Ele falou, não, vou botar do Flamengo. Eu sou sócio. Óbvio. Carteirou mentira. Pelo contrário, eu falei, cara, pode botar. Porque hoje é dia de Aeroflá. A Aeroflá é bonita a camisa. Então. Tem que ter essa. E o Luan que não gosta nada disso, né? O Luan vai caindo doente. Luan vai caindo doente. Mas brincadeiras à parte, né? O Alan estava conversando com vocês sobre a questão do tempo, né? E a UERJ é uma prova que ela é muito prematura, né? A gente tem uma prova que ela acontece ali em meados, alguns anos em maio, começo de junho, e isso faz com que a gente tenha uma prova onde, como o Alan acabou de dizer, existe um processo em que você não concluiu sua preparação, você está no meio do processo de desenvolvimento, e isso, evidentemente, às vezes pode se refletir na prova, né? Eu quero que você lembre, quando você estava na escola, quando você estava no terceiro ano, que você fazia um milagre do dia para a noite. Sabe aquela prova que tem no dia seguinte, você faz um milagre de um dia para o outro e você consegue carregar um quantitativo de conteúdo absurdo de um dia para o outro? Cara, lembra desse momento. Imagina que agora você não vai ter um dia, você vai ter 2, 3 meses até a próxima prova. E isso, evidentemente, gera para você uma possibilidade de carregar um quantitativo de conteúdos muito maior. Muito maior. É evidente que você tem que ter uma clareza, né? Você tem que ter aí uma percepção muito, muito nítida de que nesse longo período é possível que você adquira uma bagagem, adquira um carregamento de aprendizagem que vai possibilitar mais na frente você conseguir o conceito tão sonhado, o conceito A. O Alan acabou de falar que a preocupação dele não é quem tirou 42 ou 41, né? E isso é uma verdade, porque quem tirou 42, quem tirou 41, até quem tirou 40, né? Esses indivíduos, eles estão muito próximos do A. E devido a isso, pequenos ajustes, pequenas atenções, né, vão levar você a conseguir esse conceito. Alguns ajustes que nós vamos, inclusive, comentar aqui na aula de hoje, né? Mas, assim, é importante que você tenha essa clareza. E também, aquelas pessoas que tiraram 32, 33, 34, que ficaram um pouco mais distantes, né, precisando de 8, 9, 10 acertos, esses indivíduos têm que perceber que a UERJ te deu uma oportunidade. Uma oportunidade de você conseguir ter uma mudança de rota. Uma oportunidade de você conseguir mudar agora a sua rotina, perceber onde você falhou. Será que você não se dedicou demais nas matérias que você mais gosta? Será que você não focou demais, por exemplo, em natureza? Será que você não focou demais, por exemplo, em matérias que você tem uma afinidade muito grande? Será que você não ficou muito aficionado na relação de linguagens de a ponto do livro e deixou de forma despretensiosa outras partes da prova? Então, isso é um processo de atenção. E assim, tem um detalhe importante também. Como a gente tem o primeiro aqui, e a gente tem posteriormente o segundo aqui, acaba ficando previsível algumas coisas que podem aparecer nessa segunda prova. Porque a UERJ, ela não passa um ano sem cobrar alguns temas. Tem tema que para a UERJ é muito importante. Tem tema que é caro para a UERJ. Então a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco maior em relação à prova, olhando como foi o primeiro aqui. A gente consegue perceber o que faltou, e o que faltou provavelmente vai aparecer na sua segunda prova. Pois é, e eu tava vendo aqui também uma parte que eu acho super importante, assim, de pontuar. Não lembro mais o nome, tem muita gente falando, né? E falem mesmo, a gente tá aqui de olho no que vocês estão falando, isso pra gente hoje é muito importante, mais do que eu sempre né? Vou ter que recomeçar. E foi exatamente esse o termo que eu vi passando aí no chat. Quem tiver falado pode se manifestar aí, né? Cara, como que eu vou fazer pra recomeçar? E eu acho, foi a Rayane, Rayane, que esse talvez nem seja o melhor termo. Porque quando a gente pensa em recomeço, a gente pensa que
Você tá voltando do início. É como se você estivesse jogando um game e você dá um reset, né? E aí você começa a jogar aquele game do zero novamente. E não funciona assim na preparação pré-vestibular. Pra falar a verdade, isso não funciona muito na maior parte das coisas, porque quando a gente continua atrás de um projeto que a gente iniciou e a gente, por algum motivo, ainda não conseguiu êxito, a gente, na verdade, tá começando do ponto em que a gente parou. E é justamente isso que tá por trás das aprovações da maior parte das pessoas que hoje estão na faculdade de medicina. Porque, convenhamos, passar direto pra medicina de primeira? É quase Isso possível. é quase impossível, é muito difícil, gente. Impossível não é, nada é impossível, mas para e se pergunta quantas pessoas você conhece que hoje estão na faculdade de medicina e para e se pergunta quantas pessoas hoje estão na faculdade de medicina que foram direto do terceiro ano do ensino médio para a faculdade. Você vai perceber uma discrepância muito grande, porque a maior parte das histórias de aprovação em medicina são histórias de pessoas que tentaram, tiveram ali frustrações, não abandonaram o seu projeto, mas entenderam que cada vez que ela, entre todas as aspas do mundo, recomeça, na verdade ela não tá começando novamente de um zero, mas sim de onde ela parou. Então, todo o processo de aprovação é um processo de acúmulo, até o momento em que transborda. E o transbordo é justamente o sucesso, a vaga, tá? Então, tenta mudar um pouco até mesmo essa palavra, essa visão de reset, de recomeço, porque isso acaba de maneira inconsciente sabotando um pouco a gente e trazendo pra gente uma certa indisposição de fazer o que tem que ser feito, pensando que aquilo que tem que ser feito eu já fiz e não deu certo. Na verdade, não tem nada disso. Realmente, você fez e você não conseguiu chegar onde você precisa chegar. Mas esse não ter conseguido chegar é parte da sua aprovação, desde que você não abandone. Beleza? E tem um... Eu tô olhando aqui, tá, as mensagens de vocês, até peguei pelo celular para poder voltar melhor aqui. Eu tô em uma tela que tem 3 mensagens que falaram literalmente a mesma coisa. Eu vou de baixo para cima, tá? Só para vocês entenderem do que... Na verdade, eu vou de cima para baixo, para vocês entenderem do que se trata. Ó, a Kali botou assim: eu errei na hora de marcar o gabarito. As 2 que eu tinha marcado certo, eu mudei no final. Foram as que me tiraram o conceito A. A Lara botou assim: acertei 40 questões. Só não tirei A porque na hora de marcar no cartão, troquei 3 respostas, porque fiquei em dúvida. E aí vem a terceira pessoa. A Gabi botou assim: não fiz o que a Alan falou. Troquei a resposta mesmo depois de ter certeza de uma por falta de confiança. Quando eu dei a aula para vocês de como que eu tirei o conceito A, eu ensinei a vocês... na verdade, não é ensinar, né? Eu dei a possibilidade de vocês tomarem uma decisão quando vocês tinham dúvida entre 2 opções. E quando você estava no seguinte cenário: eu tô em dúvida entre a letra A e a letra B. E para mim, a letra A e a letra B, ela é equivalente no que diz respeito à minha escolha. Não tô tendendo nem mais para um lado, nem mais para o outro. Quando eu fiz o balanço de alternativas que eu marquei, também estava equivalente. Neste cenário, o que eu falei foi: se por acaso você marcou a letra A primeiro, não troca. Não troca. Mantém aquela letra. E eu falei isso durante a minha aula. E olha o que aconteceu. 3 pessoas na mesma página que eu tô acabaram por algum motivo, falta de confiança, isso faz parte, eu não tô te julgando, não julgando nenhum de vocês. Acabaram tomando a decisão e acabou custando, né, o A. Faz parte. É por isso que vocês são alunos, é por isso que vocês estão aqui, vocês estão assistindo a aula e estão entendendo o valor que isso aqui tem. Que é um valor que é aquém do conhecimento técnico propriamente dito de química, história ou filosofia, sociologia. Então isso é bem relevante da gente tratar, tá? Então, pensa direitinho em relação a algumas atitudes que vocês vão tomar lá na frente. Eu falei para vocês, eu tirei o conceito A no ano passado, mas tirei o conceito A com 43. Onde eu não mudei a alternativa. A primeira que eu tinha marcado, se eu estava equivalente ali com tudo aquilo que eu falei, eu segui aquilo ali e acabou dando certo. Entende? A frustração de você mudar quando vai preencher o cartão resposta. Caraca, só quem passa sabe. Só quem passa sabe. Mas enfim, é isso.
o que passou, passou. Eu vi que algumas pessoas perguntaram o que a gente achou da prova e tudo mais. Achou ciência da natureza um pouco mais pesado. Eu vejo em química, de forma muito rápida, 2 questões. Uma que não era para estar no exame de qualificação e a outra que tem problema com relação à resposta para mim. Tem alguns professores, né, inclusive eu me incluo, que fizemos, né, a solicitação de uma possível anulação, mas não vamos conversar sobre isso, o que passou, passou, tá? Só para vocês saberem, tá? É a questão que envolvia a ligação química, da ligação covalente lá, né? Oxigênio e silício. Então, se por acaso você está com 42 e errou essa questão, se por acaso a gente conseguir fazer essa questão ser anulada, isso vai ser positivo para você, tá? Mas, enfim, não vamos conversar sobre isso. Vamos esperar o R se manifestar, tá? Mas, enfim, é isso. Tem algum comentário? Assim, essa visão de a gente tentar, né, ficar pensando na prova que passou, é normal, né? É muito difícil a gente desapegar da prova que acabou de passar, né? Eu vi gente falando ali, tô com ansioso, pensando talvez numa anulação, né? Mas assim, não briga com a banca, não. Assim, eu digo que não briga com a banca é não ficar remoendo tanto essa prova que já se deu. Olha para essa prova, evidentemente, como quase um relatório. Ele é um relatório do que você tem que fazer e de onde você deve focar e olhar com atenção especial a partir de agora. Esse encaminhar que muitas vezes a gente toma, que é um encaminhar do tipo de um entristecimento e uma certa até revolta com a prova que a gente fez, ela é um encaminhar natural, é muito comum que isso seja feito, mas é um encaminhar que a gente deve tentar evitar. Assim, a gente deve tentar olhar para essa prova como uma forma de aprendizado. Eu errei. O que eu errei? Quais temas me mostraram uma fraqueza? Quais conteúdos eu preciso, evidentemente, olhar porque eu negligenciei? Então, assim, eu vejo, né, uma certa revolta, uma raiva com a prova. Fiquei entre duas. Aquela questão não deveria estar ali. A gente concorda com isso. Quase sempre a gente concorda com vocês. Mas o ponto fundamental é você tentar olhar para essa prova com outros olhos, né? O primeiro é que, como a UERJ é uma mãe, né, gente? Não tem outro vestibular no Brasil que faça isso, de dar para você 2 oportunidades onde vale simplesmente a maior nota. Eu sei que tem gente que fica pensando assim, mas será que não vale fazer o segundo? Porque eu vou fazer o segundo para aumentar o meu número de acertos, já tirei o A. Nunca chegou a esse processo, a essa etapa de desempate, gente, assim. É muito improvável, é extremamente improvável que a gente chegue nesse critério de desempate. Então, não acho que seja o encaminhar adequado que vocês devam levar, né, para vocês, em pensar tanto assim, de uma forma tão agressiva com vocês mesmos. Uma coisa que eu sempre falo assim, seja mais carinhoso com você mesmo. Assim, seja um pouco mais solidário com você mesmo. Você é solidário com todo mundo. Repara, quando um amigo seu fala que teve dificuldade, quando um amigo seu fala que não foi tão bem, você vai lá dar uma palavra de aconselhamento, você diz assim, poxa, você vai conseguir, mas com você mesmo você é cruel. Com você mesmo você fala assim, mas eu não vou conseguir. Mas, poxa, eu não fui bem, né? Então, assim, você é legal com todo mundo. Né? Você traz e fala que todo mundo vai conseguir. Todo mundo que tirou B, C, D e você fala assim, não, mas na próxima você vai conseguir. Mas pra você mesmo você fala assim, não, eu não, né? Então assim, para de ser tão agressivo consigo mesmo e passa a olhar com uma forma mais carinhosa, né, pra sua jornada, cara. Olha pra como você tava em janeiro ou como você tá agora. Olha pro processo evolutivo que você teve. E talvez você pense, mas Leandro, eu tirei A no passado. A prova não foi a mesma, gente. É outra prova. Teve outro nível de dificuldade. O conto da Clarice é um conto muito específico. Voltou a cair textos conjuntamente ao conto na prova de linguagens, né? Voltamos a ter uma prova de natureza com questões um pouco mais complexas, por exemplo, como em química, acabou de ser dito pelo Alan, né? Voltamos a ter uma prova de humanas onde alguns pontos de conteúdo estavam muito claros ali, né? Aquela questão da geografia que falava sobre índice de Gini, ou seja, tinha conteúdo de forma muito efetiva na prova. Então, assim, não compare com o ano anterior porque foi outra prova, é outra realidade, né? E também tem um detalhe também, né? Você também era outra pessoa. A gente também tem uma coisa que se chama dia. E tem dias que a gente acaba não conseguindo o desempenho que a gente almeja. E isso não faz de você pior do que os outros, né? Eu já tive o meu desempenho, por exemplo, em sala de aula, saí da sala de aula olhando e falando, cara, deu uma aula ruim hoje. Por quê? Não tem porquê, cara. Eu tava simplesmente num dia que não era o melhor dia. E infelizmente pode acontecer desse dia ser o dia do teu vestibular. E aí justamente a UERJ tem um segundo aqui, cara, isso daí, como o Vieira disse, é coisa de mãe. Porque até essa ideia do seu dia poder não ter sido aquele melhor, você ficou com 42. Cara, quem ficou com 42? Qual é a diferença de quem ficou com 43? Às vezes é só o dia, entendeu? Mas é óbvio, né? O ideal é você conseguir uma carga tamanha que mesmo num dia ruim, o seu desempenho, ele não foi
Não foram 56 acertos, foram 46 acertos e você ainda garante o seu A. Mas tem muita gente que tá nesse limiar do B pro A e acabou não conquistando o A porque, cara, foi ali uma infelicidade do dia. E isso não é pra você olhar e falar assim, cara, meu estudo não tá dando certo, eu tô seguindo o caminho errado. Pelo contrário, eu sinceramente acho que tirar um 40, um 41, um 42 é pra ser visto, claro, tem todas as frustrações, você queria o A, eu sei disso, mas é pra ser visto com aquele olhar que é basicamente o cara... Eu tô no caminho certo, eu tô quase lá. Essa barreira aqui, eu tô prestes a vencer. E se eu sou capaz de vencê-la, eu posso vencer depois a barreira das discursivas, eu posso vencer a barreira da concorrência. E muita gente tá perguntando assim também, né? Indo pra uma parte um pouco mais analítica, mais fria realmente. Claro, essa parte de tentar motivar vocês, tentar tirar algumas minhoquinhas da cabeça de vocês, de tentar fazer vocês voltarem logo pro eixo, né? E retomar, não é recomeçar, mas retomar o estudo de vocês, é muito importante pra gente que tá aqui, a gente quer ter esse efeito sobre vocês, mas a gente também tem essa obrigação de pensar com um pouco de frieza e fazer uma análise de, bom, não tirei A. E agora? Eu tenho o segundo aqui, mas eu tô pensando que eu também vou ter as discursivas e eu também vou ter o Enem. E aí, como é que eu vou compatibilizar isso tudo? Porque eu sei que quem tirou A não tá mais pensando em aqui. Já tá pensando nas discursivas, já tá pensando no Enem, e eu ainda tenho que tirar o meu A no meu segundo aqui. Como que eu vou fazer? Vocês têm algum conselho pra me dar? E eu acho que isso gera margem pra gente poder alongar bastante essa conversa, né? Cada um de nós, com certeza, tem aconselhamentos e indicações pra fazer. Alan quer falar alguma coisa? Daqui a pouco a gente passa pra cá de volta. Agora a gente vai começar a parte técnica, né? Vamos Vamos lá, fizemos a introdução. E eu tô aqui exatamente, de novo, num frame. Inclusive, os comentários de vocês são muito bons, gente. Acho que reflete muito sobre tudo que eu tenho pensado. Teve um comentário anterior a esse que eu vou falar agora, que falava sobre, pô, será que eu com cota consigo passar com conceito B? Cara, até com ampla concorrência tu consegue passar com conceito B. Só que a qual custo? No exame discursivo. Esse é o grande ponto. Se você pega um corte que é 88, você com B você tem 15 pontos. Vamos supor que seja 90, você tem que ter 75 pontos. Você tem 80 disponíveis na discursiva. Você acessa. Tu acessa com C. 10 pontos, gabarita todas as provas. A questão é, tu vai conseguir fazer isso? Esse é o ponto. Eu trouxe a estatística para vocês na nossa aula que a gente teve lá, né, lá no sábado retrasado, em que eu mostrava o conceito de todo mundo, da ampla e das vagas reservadas, que o último tirou. E todos estavam com A. O A é fundamental? Não. Mas, historicamente, ele é algo que impacta na tua nota final. Claro, você tem 80% da nota que ainda estão em concorrência. Então, você vai ter que lutar por esse A. Claro, se por acaso você conseguir passar com B, legal, tu vai entrar para a história da UERJ, você vai mandar mensagem e aí eu vou sempre contar o seu caso. Mas, cara, eu sei que às vezes a gente quer massagear o nosso coração, massagear a nossa realidade, onde no final mano, não rolou. Agora eu preciso continuar seguindo em frente para que as coisas deem certo. E aí, tem um ponto bem legal aqui que fala do seguinte. Olha só, foi a Vegex. Ela bota assim. Na verdade, foi respondendo uma mensagem, né? Estudar para o exame de qualificação junto com as discursivas, dando mais importância para as discursivas. Eu não sei em qual cenário foi escrito. Aí ela botou assim. Mas se eu der mais atenção para as discursivas e não tirar o conceito A de novo? É extremamente arriscado, sabe? Sem o A, é como jogar fora a vaga em medicina. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Porque isso depois se alonga. A primeira coisa que tem que ter na cabeça é: você vai estudar até você passar ou você vai estudar só esse ano? Esse é um ponto. Você vai estudar até você passar ou você vai estudar só esse ano? Claro, quanto antes você passar, melhor. Mas cursar medicina está acima de qualquer coisa? Se sim, você começar a estudar para discursiva agora, não está jogando fora. Porque se você não passar esse ano, ano que vem você tem mais chance de passar. O problema é que vocês, quanto vestibulandos de medicina, querem que tudo aconteça naquele ano. E às vezes a preparação para medicina não é para aquele ano. É para anos para frente. Isso faz parte. Eu sei que você não quer ficar 5, 6, 7, 10 anos tentando como o Luan ficou. Hoje a gente estava com o Pedro Vale aqui, que entrou agora também. Ele tentou, se não me engano, 7 anos, não foi? Eu acho que foram 9 anos. 9 anos. Tentou 9 anos. Os dois estavam aqui trabalhando com a gente.
E aí você fala assim, eu não quero chegar nisso. Claro que não. Mas uma certeza que eu tenho para esses 2 meninos, o Luan que eu acompanhei mais de perto por todos esses 10 anos, foi que eles tinham certeza de que eles fariam medicina. Eles estavam esperando saber quando ia ser. Isso tá bem claro na tua cabeça? Que você vai fazer medicina, só tá esperando quando? Se você só tá esperando quando, é porque você entende que o que você vai estudar esse ano, ele não é algo que você vai amassar e vai jogar fora. Aquilo ali é um conteúdo acumulado. Em média, as pessoas que passam para medicina tentam, cara, bons anos. Bons anos. Você está disposto ou disposta a isso? Se você não estiver disposto ou disposta, é uma questão de pensar numa outra carreira. Ou tentar esse ano, se não der ano que vem, tenta outra carreira. Mas a carreira de medicina, diferente de muitas outras carreiras, ela é a carreira que você escolhe quando você é pequenininho, quando você é pequenininha. Você quer ser médico ou médica porque você se identifica com aquela profissão desde sempre, cara. Desde sempre. E não é um vestibular que talvez seja o momento mais difícil da tua vida, muitas vezes muito mais difícil do que a graduação propriamente dita, que vai ser algo que vai impactar em você negativamente, cara. Tu quer isso desde pequeno, tu vai desistir? E Alan, cara, se a gente for também seguir nessa linha, aquilo que a gente sempre conversa, o cara fica 8 anos, 9 anos como o Pedro, 10 anos como o Luan, que é um dos exemplos que a gente sabe que levou mais tempo, assim, que a gente tem aqui próximo. É muito tempo, eu sei. Mas por quanto tempo depois o Luan vai ser médico? Por quanto tempo o Luan vai exercer o ofício da medicina que ele sempre sonhou? Vai ser por muito mais tempo, certamente, vida longa, o Luan, vai ser por muito mais tempo do que esses 10 anos, que foi bastante tempo, mas que, se comparado, é só uma vírgula na história da vida dele. Então, pessoal, eu sei, a gente geralmente busca o curto prazo. O curto prazo, ele é gostosinho pra alma, né? A gente fica muito mais satisfeito quando a gente se dedica um pouco a alguma coisa. Tudo bem, você pode se dedicar muito intensamente, mas por um curto intervalo de tempo e consegue o resultado. Mas, em geral, as grandes conquistas, elas exigem da gente pelo menos um médio prazo, cara. Em geral, a gente acaba no longo prazo, tá? Só que a comparação de tempo tentando para tempo exercendo depois de conseguir é que tem que ser o teu norte. Porque aí você vai começar a olhar para 2 anos, tô tentando há 2 anos, tô tentando há 3 anos, com uma outra relação. Entendendo que você está aqui gastando um tempo, investindo um tempo melhor, você está investindo esse tempo para que você possa desfrutar de muito mais tempo da tua vida fazendo isso que você sempre quis, que você sempre sonhou. E assim, tem uma coisa importante que é, a próxima prova, que é o segundo exame de qualificação, acontece na virada de agosto para setembro, né? Ou seja, na virada ali desses 2 meses, do mês 8 e do mês 9 do ano. Se você deixar para estudar para discursivas somente a esse período, a chance de aprovação é muito baixa. Porque você vai ter o mês de setembro, outubro, novembro e a prova já é em novembro, né? Então, nesse momento, é necessário que você consiga um processo de conciliação entre as 2 matérias, né? Entre as 2, não matérias, as 2 fases da prova. É fundamental que desde já você comece um processo de preparação para o segundo EQ e para a prova específica ao mesmo tempo. E isso gera um desespero, né? Porque isso gera uma tensão de como eu vou organizar o meu horário. Não tem como eu dar para você uma fórmula mágica de como você vai organizar esse horário, porque evidentemente existe um processo que é a realidade de cada um. Alguns de vocês estudam, alguns de vocês trabalham, alguns fazem cursos presenciais. Cada um tem uma realidade. Mas é fundamental que você consiga dividir o seu horário e começar a organizar o seu horário dessa maneira. Não deixa para estudar para discursiva somente quando você tirar o A. Não deixa. Porque da mesma forma que é um risco você começar a pensar em discursiva agora sem ter tirado o A, é um risco muito maior, mas muito maior, você já para estudar discursiva somente depois de tirar o A. Isso é um fato. Agora, quando você pensa em tirar o A, a estratégia tem que ser você olhar para essa prova e compreender que o estudo somente de biologia, química, matemática e física não vai garantir o seu A. Não vai. Não vai porque é uma prova que você tem um quantitativo de questões de humanas, né? Que é um quantitativo de 14 questões, sem contar o texto base. Sem contar a prova de linguagens. Ou seja, quando você para fazer um cálculo da prova, onde você estabelece linguagens humanas mais partes do texto base, você tem quase metade da prova. Se você tem quase metade da prova em humanas, é inegável que você precisa dar um foco em relação a isso. Eu sei que tem muita gente agora um pouco apavorada pensando, se eu fui mal num conto, que era um conto de 8 páginas, né? E como é que eu não vou em Senhora do Zé de Alencar?
né? Isso dá um desespero, mas assim, isso às vezes é até bom, tá? Talvez o nível da prova de linguagem tenha sido um pouco mais complexo em relação ao conto, até por ser um conto menor que facilitava o processo de leitura. E por ser Clarice, gente. Clarice não é fácil de ler. Clarice não é algo simples, né? Pensar nas epifanias, né? Não é algo tão banal assim. O conto, né, gerava uma possibilidade de facilidade de leitura, mas dificuldade, evidentemente, em você conseguir interpretar e, evidentemente, até evidenciar como aquilo poderia ser cobrado. É diferente de uma obra como Zé de Alencar, que é uma obra amplamente entendida, aceita, compreendida, falada, abordada ao longo do tempo e que é muito mais explícita em relação àquilo que ela vai trabalhar. Então, eu sei que o tamanho do livro, às vezes, assusta, você começa a pensar que o segundo aqui vai ser muito pior. Não é o provável, tá? Não dá pra prever, a gente não tem bola de cristal, mas não é o que seria o óbvio a se pensar ou a se corroborar. Então, existe uma grande chance de aparecer uma prova de linguagem, talvez, um pouco mais palpável para vários de vocês. Porque é um tipo de leitura que você aprende na literatura desde que você é muito jovem, que é muito mais fácil e compreensível para muitos de vocês. Então, não entra numa linha de já tentar prever e tentar, a prova vai ser mais fácil, mais difícil. Espera. Mas a previsão é positiva, tá? A previsão é positiva para você. E acho que esse encaminhamento, que tanto o Alan falou muito bem, como o Torres complementou também muito bem, que é essa ideia de você perceber que a sua organização, a partir de agora, tem que contemplar os dois. Tanto a fase discursiva quanto a fase objetiva. Mas é um risco. O risco maior vem depois. O risco maior vem depois de você querer contemplar um currículo da maneira discursiva em 2-3 meses. O que aí se torna realmente impossível, inviável. E eu sei que tem gente que olha para isso e fala assim, que papo de coach, né? Que papo motivacional. Mas não é papo de coach, não. Assim, é papo de planejamento, de organização, de estruturar o seu ano, de olhar daqui para frente. E quando você pensa na prova do Enem, né, eu sei que também tem gente que fala assim, pô, mas ainda tem o Enem. Eu ainda preciso pensar, evidentemente, na prova do Enem. Gente, se você está estudando para a prova, né, que é a prova de Biologia e Química discursiva, vamos combinar que para o Enem você está sobrando, tá? Quem se prepara para a discursiva faz a objetiva com o pé nas costas. Então, Biologia e Química já estariam, de alguma forma, ali superadas nessa relação, nesse entendimento. Você tem que, evidentemente, fazer simulados, treinar um modelo, mas, assim, a parte de conteúdo, ela está estabelecida, né? Ela está colocada. E existe também um processo que a gente não pode negar, que a prova de humanas, com exceção de filosofia, porque filosofia não cai na UERJ, né? Não da forma estrutural que a gente está acostumado, a prova da UERJ vai te ajudar a estar estudando também para o Enem. Tá? Os conteúdos que estão presentes na UERJ não são conteúdos, tirando aquelas partes que falam especificamente de Rio de Janeiro ou especificamente de uma geopolítica muito atualizada, também gera estudo para o Enem. Estudar para o segundo aqui não é algo descompensado de você estar estudando para o Enem também. Tá? É algo que pode estar sendo aproximado em muitos momentos. Tá? Quando você pensa aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Pô, você tá acostumado aí na academia e levantar, sei lá, fala o equipamento da academia. Um leg press. O Alan que é 45. O maromba aqui. O leg press, 45. Quantos quilos você levanta o leg press, Alan? Leg press? 150 quilos. O Alan levanta 150 mas é porque é 45 graus, divide a força. Coisa de física. Então, olha só, o Alan levanta 150 quilos no leg press, nosso maromba. Tá, se eu chegar pro Alan, se eu chegar pra você e falar assim, cara, faz esse leg press aqui de 120 quilos. É fácil. Então, assim, a gente, quando tá preparado para o mais difícil, quando a gente se depara com aquilo que é menos desafiador, aquilo se torna menos desafiador ainda, né? Então, é mais ou menos essa linha. Se você tá tendo que estudar para várias disciplinas, porque você ainda vai ter o EQ, você ainda vai ter o Enem, mas você sabe que você não pode negligenciar com as discursivas, porque depois do Enem, cara, depois do segundo EQ, já é maluquice. Depois do Enem, então, não faz sentido. Então, se você tá se preparando dessa maneira, cara, se você tá entendendo que você tem a discursiva para fazer, você pode fazer exatamente isso. Você pode se orientar para que AS específicas sejam estudadas em nível discursivo. Não, só um comentário, que a Ana mandou ali uma pergunta agora, que assim, eu vivi essa realidade muitas vezes com alunos meus no colégio presencial e em cursos presenciais que eu trabalho. Que ela fala assim, nas estatísticas de pessoas que passaram em medicina, se tem gente que não conseguiu A no primeiro exame e conseguiu fazer, né, conciliar, tirar A no segundo exame, Enem e UERJ. E como tem, tá? E como tem. Eu tenho diversos alunos que não tiraram A no primeiro exame, que tiraram A posteriormente e conseguiram aprovação. Diversos alunos. Eu tenho diversos alunos que conseguiram esse processo por um motivo muito simples. Porque eram alunos que estavam ainda no começo de preparação desse ano e não estavam prontos ainda no mês de junho. Não estavam prontos. Mês de junho é metade do ano, né? A gente tem mais tempo daqui pra frente e, evidentemente, isso torna o processo possível. Eu sei que ninguém tá aqui para ouvir que isso vai passar daqui a 2-3 anos. Ninguém tá aqui para ouvir que vai passar daqui a 4-5 anos. Vocês querem passar agora, né? Mas também tá aqui para mentir para vocês, né? O processo de aprovação, ele é demorado às vezes. Agora, não quer dizer que você não possa ainda conseguir fazer e realizar um processo ainda
a partir de agora, a partir desse momento. É viável? É, mas é complexo, é difícil. Vai exigir muito uma fórmula mágica chamada Buda na cadeira, né? Que é difícil de fazer, né? Muitas vezes, né? Eu vou te falar, eu vou ser bem pragmático, assim. Se eu... Não tô dizendo que isso é o que vocês têm que fazer, gente, pelo amor de quem tá lá em cima, tá? Se eu não tiro A, o que eu faria daqui pra frente? Se eu quero fazer medicina e eu tiro A, eu vou falar sobre o meu perfil, que eu já tô... É até exaustivo o quanto eu falo isso. O modelo de prova do Enem, ele não é um modelo de prova que eu me adequo. 180 questões, redação tem que pôr modelinho, não é a parada que eu gosto. Não é a forma que eu me adapto. Eu não tirando A, o que eu faria de fato, tá? Eu não tô dizendo que é isso que você tem que fazer. Tô dizendo que eu faria, quero reiterar isso para que isso não seja mal interpretado. Eu entenderia que eu teria que renunciar a alguma coisa. Por quê? Porque venhamos e convenhamos. Olha pro Enem, gente. Linguagens. E inclui língua inglesa, espanhol ou a língua portuguesa. Você tem matemática. Você tem física, química, biologia. Você tem geografia, história, filosofia e sociologia. Você tem todas as disciplinas que quando cai no Enem, cai a nível hardcore. Falo de química. Química é difícil pra caraca no Enem, gente. Difícil pra caraca. E aí, ao mesmo tempo, estudando pro Enem, aí eu tenho que conciliar o exame de qualificação e o exame discursivo. Eu tomaria a decisão de renunciar a alguma coisa. Eu renunciaria ao Enem. Eu, Alan. Não tô dizendo que é isso que você tem que fazer, porque o Enem te dá muitas oportunidades, tá? Olha pro seu cenário. Como é que tá, olhando pra tua história de simulados, o seu número de acertos? Tu tá chegando mais ou menos ali no que precisa, nos 150 a mais? Tua redação tá vindo com 960 com frequência? Por quê? Talvez, se você não esteja conseguindo isso, talvez esse seja o teu conceito B. E aí, entre dois conceitos B, eu vou focar em um. Ou vou focar no Enem, ou eu vou focar na UERJ. Se o teu perfil, se você tá aqui, é porque a UERJ é algo importante para você. Você entende o quanto a UERJ, o vestibular da UERJ é relevante para você, o quanto você prefere estudar para biologia e química e redação, quase que com uma exclusividade. São matérias que você gosta, são matérias que você se adequa, que você se adapta. Cara, você entende a importância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pro nosso estado. Você entende o tamanho do Pedro Ernesto. Você vê aquela galerinha com blusa vermelha e você fala assim, eu quero ser mais uma. Eu quero receber um esteda discursivas. Eu quero olhar pro meu futuro e entender que eu sou filho da UERJ. Eu quero conviver com aquela galera, quero viver os jogos com aquela galera. Eu quero fazer parte da bateria. Eu já sei tudo que eu quero na faculdade. Se tu tem esse foco... Eu conversei com 3 pessoas dentro na porta da prova, né? E elas me falaram que elas tinham renunciado do Enem. Não tô dizendo que é isso que você tem que fazer. Mas tem que entender a tua realidade de tempo. E aí você começar a estudar para as provas específicas é algo extremamente mais palpável. E isso foi o que eu mais escutei. A UERJ é mais palpável. A UERJ é muito mais acessível. E isso, de fato, faz com que você tome uma decisão. Eu sei que é difícil, mas é bom tomar. Então, o que eu faria? Eu focaria no exame de qualificação, mas eu entenderia que daqui para frente, os próximos 3 meses, eu conseguiria organizar os meus estudos para olhar. Sabe aquela estatística que eu passei para vocês do top 5 de cada uma das disciplinas? Eu olharia esse top 5 de cada disciplina. Tá no Instagram, hein? Tá no Instagram? Boa. Tá no nosso Instagram, né? Beleza. Mas foram posts anteriores, né? Uns 10 posts atrás. Volta ali que você vai enxergar. Eu olharia esse top 5 e eu ia perceber o seguinte. Desse top 5, o que caiu no primeiro exame de qualificação? Por exemplo, tem lá o meu estequiometria. Tá lá. O que eu vou perceber? Tem estequiometria, eu coloquei também soluções. Soluções não apareceu.
Então tem chance de aparecer. Eu botei isomeria, que é um assunto frequente. Não apareceu, então eu vou estudar. Então o assunto que caiu no primeiro EQ, claro, faz parte do seu estudo, evidentemente, mas eu vou dar um pouco menos de valor. E eu vou olhar do top 5 de cada uma das disciplinas. Eu vou olhar o que caiu no primeiro EQ, eu vou excluir e vou dar atenção aos assuntos que não apareceram no primeiro EQ, mas estão no top 5, sugerido por nós. Entende? Aqui. Tá aqui bonitinho. Tá bonitão, gente. O Erd Lab, ó, maneiraço. Vê qual é o número do post contando de trás O pra post frente. foi feito no dia 2 de junho. 2 de junho? Excelente. Tá lá tudo bonitinho. Então eu tomaria isso como decisão. Então o que eu faria? Eu estudaria esses assuntos com muita força, né? Do top 5, excluindo o que caiu no primeiro aqui. E eu me abraçaria ao estudo das próprias provas discursivas como se eu tivesse tirado A. Porque eu não quero estudar até o segundo EQ, tirar o conceito A e não pensar que eu deveria ter começado a estudar para discursivas lá atrás. Eu não quero chegar no conceito A e saber que chegar no conceito A no segundo EQ e olhar pra galera que tirou A no primeiro EQ e falar assim, ele tá 3 meses na frente estudando discursivas pra mim. Sacou? Isso eu não quero. Tem que parar? Deu algum caolho? Deu algum chabu? Aconteceu alguma coisa, eu acho. Assunto do palco. E caiu aqui. Pô, logo na hora eu tava empolgado. Voltamos? Estamos de volta? Estamos de volta? Pera, tá assim só sem o vídeo. Vamos voltar o vídeo aqui? Tá baixinho? Que susto. Voltamos. Do nada. Música do quê? Que houve? Tocou uma música na nossa ausência a musiquinha aí. do Discord. Ah, a musiquinha quando fecha. Fechou sem querer. Mas eu acho que vocês escutaram o que eu falei até o final, né? Me conta no chat. De alguma forma fez sentido pra vocês? Me conta no chat. Isso tudo que eu falei. Eu queria falar que eu sou enemfóbico, tá, gente? Então, se eu sou enemfóbico, levem isso em consideração. Eu vou ser hater do Enem a vida, tá, gente? Eu tenho lugar de fala. Eu faço Enem desde 2009. Esse é o primeiro ano que eu não vou fazer Enem, sabia? Eu me dei essa liberdade de não fazer Enem esse ano. Faço todos os anos. Você merece. Eu posso esse ano não fazer, né? Eu fiz um post no Twitter anteontem, não sei se o pessoal que acompanha o Twitter aí, prazer, o estagiário do Twitter aqui, né? Eu fiz um post no Twitter essa semana, né, falando sobre como as pessoas que moram no Sudeste e que moram no Sul, né, são privilegiadas por ter faculdades com vestibulares isolados. Né? Porque, infelizmente, para parte da realidade brasileira, pessoas que moram, por exemplo, na região Norte, em parte da região Nordeste, você tem somente o Enem. Então é isso, né? Agora quem mora no Rio de Janeiro tem a UERJ, quem mora em Minas tem a Federal de Uberlândia, quem mora, por exemplo, no Paraná tem o Estadual de Londrina, tem a UFPR, quem mora, por exemplo, em São Paulo tem FAMEMA, tem a FUVEST, tem a Unicamp. Então, assim, né, assim, valorize essa possibilidade que você tem de fazer mais de um vestibular, né? Valorize essa possibilidade que você possui por morar nessas regiões de fazer, né? De ter essa condição. E se você é de outras partes do Brasil e tem condição financeira, o que é uma realidade de poucos, infelizmente, mas se você tem essa condição financeira, cara, cogita fazer outras provas, né? A fobia do Alan faz algum sentido. Que teve de gente que a gente encontrou na porta da UERJ. Exatamente. Que veio de Maceió, Pará, uma galera de Belém. Veio até uma menina aqui do Pará, maneiríssimo. Veio. Mas enfim, você ia falar alguma coisa, Torre? Eu acho que eu tenho um ponto, assim, que eu acho que aí eu talvez até vá um pouco, né, de encontro com vocês, mas vocês vão perceber que todo mundo aqui vai concordar. Gente, é bom pontuar que a partir de determinado momento da tua preparação, né? Vamos dizer que você vem de uma preparação que você não teve uma boa base no colégio, e aí você percebe que, eu ainda tô com um desempenho muito aquém, mas muito aquém daquele que eu preciso ter para passar em medicina. Cara, não é o momento de você sair viajando pelo Brasil. Você talvez ainda precise subir um pouco a tua nota. Mas no momento... E aí, cara, você sente isso. Isso é uma parada que você sente. No momento que você começar a perceber que, agora eu já tô começando a entrar na competição. E você tem condição pra isso, aí já passa
a fazer mais sentido, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Alan, que eu fiquei curioso, mas é uma pergunta, uma curiosidade mesmo. Você falou, cara, você especificamente, Alan, que é enenfóbico, todo mundo sabe muito bem disso, você optaria por focar na UERJ, porque, enfim, você entende que você precisa destinar a tua energia, você é um cara muito assim, né? Destinar a tua energia profundamente para uma coisa para poder catalisar isso daí. Você, então, estudaria baseado na UERJ, focaria totalmente na UERJ e nem sequer iria fazer o Enem? Ou você, com base nos seus estudos, você falaria, não, tudo bem, eu não foquei em estudar no Enem, mas a prova tá ali. Eu sei que eu tô estudando, tô me desempenhando, eu vou aproveitar e vou fazer também. Me fala o que você pensa em relação a isso, que eu tô curioso. Eu faria todos os vestibulares possíveis que tivessem ao meu alcance. Todos possíveis e imagináveis. Só não os vestibulares que cairiam na mesma data. Eu faria todos. Ó, eu tenho condição de ir para São Paulo para fazer FAMEMA, FAMERP, FAMEMA, FAMERP, Unifesp, Unesp, FUVEST, Unicamp. Eu tenho condição disso. Então eu vou fazer. Se eu não tenho, eu não vou fazer. Eu tenho que fazer aquilo que tá no meu alcance, entendeu? Se estiver fora do meu alcance, não faz o menor sentido eu colocar isso. Eu faria Enem, claro que eu faria, gente. Mas a minha cabeça estaria em outro lugar. O meu foco estaria em outro lugar. Eu entendo que, cara, eu vou tirar o peso do Enem e pode ser até que se eu tirar o peso do Enem, eu tenho um desempenho melhor, cara. Pode crer. Isso é uma máxima, gente. Uma máxima. Eu simplesmente tiro o peso daquilo. E eu gosto muito de estudar coisas que eu gosto. Eu gasto tempo para estudar aquilo que eu tenho prazer. E o que eu não gosto, aquilo ali me corrói por dentro. Então, estudar química para mim, cara, eu posso ter, perda de atenção com muita coisa. Se eu tiver, trabalhando aqui, alguém estiver botando uma música, eu não consigo me concentrar. Mas bota uma questão de química na minha frente, filho. Parece que eu tomei Venvance. Meu irmão, parece aquilo ali meu irmão, a minha droga. É o que eu tô olhando e o que eu quero e, é o que eu gosto. É o que eu gosto, eu sinto prazer, cara. Eu quero, se a trajetória do vestibulando é algo penoso, que eu faça esse penoso ser o melhor possível diante do cenário que eu tenho. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa que eu curto. Eu tava lendo aqui que teve um menino, esqueci o nome, que ele falou assim, eu não tirei o A, mas eu peguei um jaleco, comprei um jaleco e mandei bordar meu nome. Sabe o que é isso? Isso massageia muito o teu eu do futuro. Tu sabe que não existe outra opção que não passar. Não existe outra opção que não conseguir a vaga. Eu vou estudar até passar. É isso. É claro, cada um tem a sua realidade. Cada um tem o seu motivo para desistir. Mas se você não desistir, você vai passar. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. É quase que um negócio exato. Se você continua estudando, chega uma hora que você vai ter conhecimento suficiente que você vai... Claro, desde que você não esteja se sabotando, evidentemente. Mas se você está estudando... A mesma coisa, o vestibular muda muito pouco. Claro, quando a gente pensa, tipo ERJ, por exemplo, muda muito pouco. Né? Então, cara, vai dar certo. Alguma hora vai dar certo, assim, entendeu? Então, foca nisso, concentra. E, principalmente, assim... se você tiver que mudar alguma rota, muda. Talvez o formato que você está estudando agora, talvez não esteja certo. Mas, cara, toma a decisão de mudar a rota enquanto dá tempo. Como é que tá todo o teu por fora dos estudos? Como é que tá a sua atividade física? Como é que tá a sua saúde mental? Como é que tá a tua vida fora do vestibular? Como é que você... Eu li aqui que uma menina tirou 42 e se sentiu tão mal, foi parar no hospital, cara. Calma, gente. Eu sei que a gente quer, mas calma, cara. Eu sei que é difícil, é fácil falar do lado de fora, é difícil falar do lado de dentro, mas, mano, escuta a história de todo mundo que já passou. Todo mundo passou por algo muito complicado, muito difícil, cara, muito difícil. Às vezes tá com a mão na taça e é só você esperar um pouquinho. Cara, sempre pode ser o seu último ano. E para que esse seja o seu último ano, tem que ter um pouco mais de prazer no processo e você concentrar demais em tudo que tá acontecendo, tá? Então é isso. Não sei se eu respondi. Cara, eu acho que fazendo um adendo assim, tem um perfil, né? A gente, só vocês olharem a quantidade de esteto que a gente tem aqui, né? A gente tem algum lugar de fala, por mais que não estejamos... Bota vamos dar aí pra galera ver. Uma visão ampla aqui. Em homenagem ao nosso mago? Aí. Em homenagem ao nosso mago? Aí. Estetoscópio cor café? Cara, o marrom é o mais bonito, tá?
O marrom acho é o bonito. mais bonito. Eu gosto do All Black. Eu também gosto Eu do All gosto do All Black. O Rainbow é bonito também, que ele é fruta cor, né? Na pontinha. Mas Isso é assim, eu percebo um perfil, talvez vocês concordem comigo, acho provável, que é o perfil do aprovado em medicina, principalmente dessa galera que, pô, vem, né, de uma base escolar que não era o suficiente, então teve que correr atrás e isso acabou custando um tempo a mais. Cara, é impressionante como todo mundo que eu vejo passar se envolve com a parada, tá ligado? Se envolve, cara. A gente tem aqui o Luan, né? A gente já falou pra caramba do Luan. Se o Luan estiver com a gente aí, tava um pouquinho antes. Um abraço pro Luan. Cara, o Luan, até hoje, ele já passou em medicina. Mas até hoje, cara, o Luan, ele tem... Ele vive o vestibular, Ele né? vive o vestibular, Com cara. prazer, né? Quando a gente fez o nosso simulado, né? Nosso simulado autoral, a gente falou assim, cara, o Luan vai fazer o nosso simulado autoral, ele tá aqui com a gente, ele vai fazer antes de todo mundo, pra ele poder validar, né? E ao mesmo tempo a gente pensou assim, falou, pô, cara, vamos dar um simulado pro Luan. Tá como 10 anos tentando, o que ele vai fazer? Pô, Você ele não quer acabou fazer de vestibular? passar, como se já não tivesse mais nada pra fazer. Cara, na hora que a gente deu o simulado, brilha os olhos, ele vai para tudo na mesma hora. E isso tem a ver com o quê? Com envolvimento. Significa que ele gosta mais de física do que de medicina? Significa que ele gosta mais de língua portuguesa do que de medicina? Não. Significa que ele entendeu que, cara, pra eu chegar lá, não adianta eu fazer isso sem gostar. Não adianta eu fazer isso achando que isso é enfadonho, que isso é um fardo. Porque para pra pensar, toda vez que tu faz alguma coisa que tu não gosta, primeiro que você não bota a mesma dedicação pra isso, né, cara? Você faz um negócio que você não gosta, você já sente aquilo ali como um entrave na tua vida, você quer se livrar logo. E segundo que, em geral, você esquece, cara. Quando você não gosta de uma parada, você não bota aquilo na tua cabeça, você não tem aquelas boas memórias, você não tem uma relação de longo prazo com aquilo. Você meio que subconscientemente quer o quê? Tu não gosta. Tu quer ficar lembrando daquilo? Tu quer ficar com aquilo vivo na tua cabeça? Não, você quer mesmo se livrar. Então, assim, não dá pra você do nada passar a gostar das coisas, mas dá pra você, e repara bem nesse termo, cara, dá pra você desarmar o teu espírito. Pode ser que você não vá se tornar um amante da química. Pode ser que você não vai se tornar um amante da física, mas você consegue ter um olhar para essas disciplinas que para você podem ser talvez os principais desafios, ou para outros matemática, para outros história, geografia. Você precisa olhar para essas disciplinas entendendo que, cara, elas são minhas amigas. Por que elas são minhas amigas? Porque eu preciso delas para poder conquistar aquilo que é pro que a minha vida se propõe. A medicina. Então, tenta mudar um pouco também essa visão de que, cara, as coisas que você... Os desafios que você tem que vencer, eles são obstáculos, enfadonhos e cansativos. Você precisa também desenvolver uma mentalidade que te permita continuar fazendo as coisas a médio e longo prazo. Senão, você vai dedicar muita intensidade em pouco tempo e não é esse o jogo da aprovação. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Vieira, que foi uma pergunta que foi feita aqui no chat pelo V. Duarte. Ele perguntou assim: o segundo exame de qualificação tem semelhança com o primeiro? Tu consegue falar um pouquinho sobre isso, Vieira? Sim. Assim, quando a gente fala de semelhança, a prova da UERJ, ela traz pra gente uma coisa que é uma coisa maravilhosa, que a prova da UERJ é mais previsível que grande parte das outras provas brasileiras, né? Quando você pega uma prova do Enem, por mais que exista, evidentemente, uma previsibilidade acerca de alguns temas, vai cair ecologia em biologia, vai cair uma questão de progressão aritmética em matemática, vai cair uma questão sobre memória e patrimônio na parte de humanas. Existe, claro, alguns temas que são temas muito caros para o Enem, mas existe um índice, né, e uma possibilidade de imprevisibilidade que é muito grande. A UERJ não. A UERJ, ela é muito mais previsível, né? Quando você para fazer aqui nos últimos 10 anos, você consegue ter uma previsibilidade acerca daquilo que vai cair, que é inacreditável. Então, se o primeiro aqui vai parecer com o segundo, vai. Claro que vai, né? Muitos dos temas que apareceram no primeiro aqui vão se repetir também nesse segundo aqui. Mas a diferença, e aí você tem um dos poucos benefícios de você fazer a segunda prova ao invés da primeira, é que você já sabe o que faltou. Você já consegue ter clareza sobre aquilo que faltou, sobre aquilo que não estava presente no primeiro aqui e que sempre cai e que dessa vez não está aparecendo. E aí, sobre esses temas você não vai falhar. Sobre esses temas você não vai dar mole. Sobre esses temas você não vai, evidentemente, deixar de lado. E é por isso que o Alan estava falando ainda há pouco aqui, de que você deve ir lá, né, no nosso Instagram, tem um post dia 2 de junho, que a gente colocou lá os 5 temas mais cobrados dos últimos anos, porque esses temas você tem que ter uma dedicação, uma importância muito maior em relação a eles. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você deve ignorar o que já caiu.
Não é isso. Você não tem que ignorar o que já caiu, mas a gente tem que colocar prioridades, né? E existe uma prioridade acerca daqueles temas que não apareceram no primeiro e que devem aparecer, evidentemente, no segundo, né? E esse ponto, né, é um ponto que vale a sua atenção. Então, se a prova vai se parecer, vai. Talvez a parte que maior modificação seja, evidentemente, a parte de linguagens, devido a gente ter um livro, né, diferente, que é o Senhora, e assim... Eu particularmente sou suspeito, cara. Eu gosto de Senhora. Ninguém gosta muito do Zé de Alencar, da Senhora, mas eu gosto de Senhora. Eu lembro quando eu li Zé de Alencar pela primeira vez, né? Que foi Iracema, né? Eu falei, chato, mas quando eu li Senhora depois, eu gostei do livro, eu gosto de Senhora. E é uma leitura que eu acho uma leitura fácil, assim, para os padrões, evidentemente, da literatura brasileira. E é um livro que ele é mais fácil, a previsibilidade daquilo que pode ser cobrado nessa obra. Então, acho que, na verdade, até que a prova de linguagem pode até ser um pouco mais fácil, né? Pelo menos é a visão que eu venho a ter. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Torres. Eu acho que tem muitas pessoas que comentaram isso no chat. Eu acho que vale até a gente acalmar um pouco o coração da galera. Certo. Porque é o seguinte, assim... Estão perguntando, a gente vai fazer um Erg Lab de novo para o segundo EQ, porque o que a gente tirou desse Erg Lab, né, foi o primeiro ano, a primeira vez que a gente fez o Erg Lab, que foram essas 2 semanas que a gente teve, né, dedicadas ao exame de qualificação. A gente fez algo muito grandioso aqui na Discursivas. E o pessoal está perguntando se a gente pensa em fazer novamente, um pouco mais para frente? Qual é a percepção sua como sócio, evidentemente? E para falar em nome da empresa, para eles poderem ficar um pouco mais tranquilos, porque às vezes o cara fala assim, pô, acabei de perder um evento bizarro que eles fizeram, que foi super positivo, e talvez não tenha no final no segundo EQ, e aí vamos tentar passar isso para ele, até para eles poderem tomar a decisão do que eles vão fazer. Então, isso é uma boa pergunta mesmo, né? Porque... será que a gente vai priorizar só a galera que já tirou A no primeiro aqui e vai largar a mão no segundo aqui? Eu acho que vocês devem já conhecer um pouco da nossa índole, né, gente, em relação a isso. A gente não vai largar a mão de ninguém. Então, a gente já, desde o nosso planejamento inicial do primeiro Erg Lab, né, a gente já tinha muita clareza de que, assim, a gente só precisava de uma coisa. A gente precisava de aprovação. A gente também não gosta de fazer nada em que... A gente gosta de biscoito, gente. Todo mundo gosta de biscoito, né? Então, a gente não pensava em fazer alguma coisa novamente se a gente percebesse que não fez tanto sentido assim. E é normal você fazer alguma coisa que depois você revê. Mas a gente percebeu, assim, que essa opinião, né, pública sobre tudo que a gente fez no Erg Lab, que a gente parou nossas vidas, né, cara? A gente não fazia mais nada. A gente foi trabalhar, assim, tipo, de 7 a 9h30 da noite pra poder chegar em casa e terminar de responder os stories, algumas coisas assim, tudo né? de graça, né? Tudo de graça. Nossa, não cobramos nada por isso. Não cobramos nada. A gente gastou cobramos nossa energia. fortuna também, porque a gente precisou de estrutura que a gente não tinha não pra tava isso. pronto esse estúdio. Né? Esse estúdio não tava pronto. Esse estúdio não tava pronto, Ficou pronto gente. pro Erg Lab. Pois é. E a gente precisava desse afago no nosso coração de saber que a gente estava na direção certa, né, cara? De que a gente estava fazendo alguma coisa que realmente faria um impacto na vida dos nossos estudantes. E sabe onde é que eu percebi isso, cara? Eu percebi isso lá, na porta da UERJ. Quando a gente montou... E aqui, gente, pô... Vamos compartilhar isso com a galera, né, cara? Compartilha. É o seguinte, gente. A gente fez essa campanha toda entendendo que existiam dias, assim, muito significativos, né? Um dos eventos significativos foi a aplicação síncrona do simulado, que é um negócio que a gente nunca nem tinha pensado na vida que a gente ia fazer. E a gente fez assim, eu achei muito maneiro, cara. É um negócio que eu não sei vocês, mas eu quero fazer de novo isso daí. Quero logo fazer de novo. Quem sabe já pro segundo, né? Mas na porta de prova, quando eu vi, pelo menos a parte da galera que foi fazer lá no campus Maracanã, uma das coisas que mais falavam pra gente era, cara, muito obrigado pelo Erg Lab. Então, assim, a partir do momento que a gente tem esse feedback positivo e realmente sincero, porque a gente não fez consulta, a gente não passou formulário, a gente não quis biscoito explicitamente, e a gente teve isso organicamente, cara, a gente sabe que se tá dando certo pra vocês, não tem sentido a gente fazer só pela metade. Então, fazer por inteiro é fazer tanto pro primeiro quanto pro segundo EQ, sem contar que nós nos chamamos de discursivas, né? Então, se teve o Erg Lab 1 e vai ter o Erg Lab 2... você imagina o que a gente vai preparar
Por exame discursivo, Pro exame né? discursivo. Só um comentário, assim. Você tá falando essa questão, né, de você ter sentido isso na porta da prova. E, cara, acho que foi o momento que eu mais tive noção do tamanho que foi o WordLab. Porque, assim, a gente trabalha com internet há muito tempo, né? Assim, eu trabalho com Foi um internet... tamanho muito maior do que o da nossa tenda, né? Muito mais. Tadinha da nossa tenda. Nossa. Todo mundo com tenda de 3 metros por 3 metros. Essa é a barca de feira, E nossa. a gente tava. Todo mundo tava com a barraca, gente, de 3 metros por 3 metros. A gente ficou com medo de comprar uma barraca de 3 metros por 3 metros e não caber na calçada. Aí a gente fez uma de 2 metros por 2 metros. Coitada. E a gente foi a primeira barraca. A gente chegou lá 4h50 da manhã pra poder montar e ser a primeira. Aí quando a gente chegou, nossa barraquinha, tadinha, era desse tamanhinho, coitada. E as outras, grandão, tá ligado? Mas pelo menos tava cheião, né, cara? Pelo menos, né, tava lotado lá, tudo em cima. Tamanho de uma carrocinha de pipoca na nossa barraca. E as outras parecendo até um stand de shopping, mas beleza. Mas eu também não vi outras pessoas aprovadas em medicina, né? óbvio, Divulgando as outras barracas. Enquanto a gente Quantas pessoas estavam lá? se eu não me engano, 27, 27 pessoas. 27 aprovados em medicina lá. Todos nossos aprovados, né? É, nossa, aprovados, claro. Não, assim, só ia comentar que, assim, eu trabalho com internet há muito tempo, né? Assim, a gente tá em muitas escolas presenciais até hoje. E eu vou pra porta de prova, eu espero que as pessoas me conheçam porque tiveram aula comigo no presencial, foram meus alunos na escola. Mas, cara, o pessoal vinha e falou assim, vi sua aula ontem. Eu respondi 2 questões, cara. Tinham 2 questões de sociologia que a gente colocou no simulado. E o pessoal, não, eu vi sua aula ontem, pô, obrigado, você vai me ajudar, não sei o quê. Então, e isso mostra, assim, como a gente conseguiu ser bem sucedido em relação a isso. E completando o que o Torres falou, cara, se deu certo no primeiro, a gente vai repetir, a gente vai fazer no segundo, com certeza. Eu tenho um recado para uma aluna que tá no chat. Espero que ela esteja aí. Se você estiver aí ainda, você vai responder daqui a pouquinho. A Paloma. Paloma. Você tá me escutando, Paloma? Me dá um oi no chat aí. Aí, Paloma. Eu quero te dar um recado. Só vou dar o recado e vou passar para os meus colegas, tá? Só um recado. E você vai guardar esse recado no fundo do seu coração. Tá legal? Ó, olhando no teu olho. Você vai tirar no segundo aqui. Ponto final. Agora com vocês. Responsa também. Depois você volta, tá? Depois você volta pra mandar mensagem no Instagram. Só isso, mais nada. Ó, só um negócio, pessoal. A gente já tá aqui há um tempinho, né? A gente também não quer estender muito, porque, enfim, a gente sabe que tá tarde, que vocês têm que também acordar cedo. A gente também, né? Amanhã tá todo mundo em sala de aula. Amanhã eu dou aula de 7 às 10 da noite. Mas, cara, eu vi algumas pessoas perguntando e, pelo que eu entendi, são assinantes da Discursivas ou do ERJ10X, né? E, pelo que eu compreendi, pessoas que ainda não conseguiram o A. E por isso estão trazendo essa demanda, né? De, pô, cara, como é que eu vou fazer para compatibilizar o ERJ10X, Discursivas, junto com o fato de que eu ainda não tirei o A? Será que eu assinei a plataforma à toa? Será que o ERJ10X não vai me servir? E, cara, sinceramente, assim, você já tem aquelas ferramentas que você precisa, tá? Para que você faça com coesão e com sentido a tua preparação daqui para frente. Então, é justamente naquela linha que a gente havia falado, cara. As específicas você vai estudar para nível discursivo. Beleza? Então, você já está garantindo, quem prepara, quem puxa o leg press lá, 45 graus, né, 150 quilos, vai puxar também o de 120. Você está se preparando para discursiva de biologia e de química, você está se preparando para o leg press de 150 quilos. Se você se deparar com a prova de biologia não específica, uma prova objetiva de química, você está se preparando, você está se deparando com o leg press lá, que você está levantando 120 quilos, né? Então, segue essa linha em relação à tua assinatura conosco no combo de biologia e química, ou se você assina só uma isolada, tá? E em relação ao ERJ10X, aí é uma questão que você precisa entender que cada um tem a sua realidade temporal. O ERJ10X, ele não tem um roadmap. Ele tem um roadmap, o ERJ10X? Não tem, porque o ERJ10X, ele é um curso em que você vai ter uma imersão prática em resolução de prova discursiva da UERJ. Cara, você já tirou o A, beleza, o ERJ10X é para você pegar o ERJ10X e dissecar o ERJ10X. Você ainda não tirou o A, você ainda vai tirar o A no segundo aqui, tudo bem, você fica com a discursiva, você começa já a guiar a tua preparação para biologia e química a nível discursivo. Obviamente que se você tiver um tempo, né, às vezes um fim de semana que você tinha alguma coisa para fazer e não teve, você pode pegar para conhecer, se você ainda não fez nenhuma prova da UERJ discursiva, é legal que você, mesmo antes, né, de chegar no momento de já ter conseguido A, você já tenha um contato, já entenda, você não vai estar perdendo teu tempo, porque aquilo que você se dedicar para estudar, aquilo que você fizer ali, você vai tirar o seu aprendizado. Se você tiver errado, você vai revisar os teus erros, você vai entender aquele conteúdo. Revisar erro é uma coisa fundamental, né? Inclusive em relação ao EQ que passou, mas você ainda pode, né, deixar o ERJ10X para alguma coisa esporádica nesse momento. Por quê? Porque você ainda está
tentando garantir o teu A. Agora, vai tendo contato sempre que você puder, já com esse que é o grande desafio, beleza? E, obviamente, depois do segundo aqui, Paloma vai conseguir o A, um monte de vocês vão conseguir o A também. Somos todos Paloma. Somos todos Paloma. Cara, eu ia sugerir... Depois que conquistar, cara, ele vai estar ali. E aí você vai poder, com tranquilidade, aí sim, dissecar o que tá lá. Então, nesse momento, prioriza o teu estudo dentro da plataforma, tá? Na área de química, na área de biologia, se você, por acaso, assinou como natureza, cara, a área de física tem muito valor pra você também, porque, bem ou mal, pra quem quer medicina, a gente sabe o peso de natureza no Enem, né? Então, custa nada você dar um grau a mais também em física, tá? E vai chegar um momento que você vai conseguir o teu A, e aí você vai olhar pro R10X e vai falar assim, não, agora eu tenho barba, cabelo e bigode, cara. Eu tenho a estrutura completa. E dali você norteia pra essa preparação mais prática também. Falar? Eu queria falar um Pessoal, negócio. Hashtag somos todos Paloma. Não, é isso aí. Ó, o que eu ia sugerir pra vocês? Ó, primeiro, a Paloma, ela tinha comentado no chat que ela tava sem força pra estudar. E se tava te faltando força, eu tô te dando uma força. Você tem um compromisso comigo de você Ela falou que tá estudando. recarregada agora lá já. Você tem um compromisso comigo. Você vai estudar e você vai tirar o A. Por quê? Todo mundo que tá aqui nessa aula... O bom que Discord é diferente de Instagram, que tu quer botar teu arroba bonitinho, não sei o quê. A galera que tá aqui pra conseguir tirar o conceito A vai mudar o próprio nome no Discord e vai colocar Paloma. Somos todos Paloma. Somos todos Paloma. Eu vou mudar o meu nome, vai ficar a minha foto. Palomáveis. Mas eu vou botar, não sei se eu boto porque eu me comunico com eles, né? Não sei se vai ser Eu vou a melhor botar, o coisa. meu vai ter, mas você vamos botar Alan Paloma. Somos todos Paloma. É isso aí. Alan Paloma. É isso, vou botar o Alan Paloma. Eu só não vou mudar o oficial, que é o admin. Só não pode Todos mais os falar outros admin a não gente pode, vai... admin Só não não bota pode palomitas porque é pipoca. Paloma e pipoca? Eu vou botar. Pailoma. Cara, tá maluco. Gente, é isso, cara. A gente não vai estender mais, porque vocês têm aula amanhã, como o Torres falou. Mandar fazer uma camisa. Somos todos Paloma, tá maluco? Esquece. Cara, na boa, se eu tiver lá na porta da prova, na E nossa alguém tendinha brotar. de 2x2 e chegar alguém com a camisa, somos todos Paloma, eu vou chorar de rir, cara. Tá maluco. Mas é isso, povo. A gente fez essa live muito pra motivá-los. A gente fez essa live muito pra poder fazer com que vocês sintam-se acolhidos, que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Às vezes parece que só vocês não tiraram o conceito A e não é bem assim, cara. Tem uma galera que não conseguiu, mas que vai conseguir, cara. Um dia as pessoas não conseguiram tirar o conceito A e vai rolar. E dizer pra vocês, cara, começa a estudar para discursivas, mano. Começa a estudar para discursivas, de fato, porque cara, começa pra que quando você tira o conceito A, você não esteja muito distante de quem tirou o conceito A no primeiro aqui, tá? E toda essa oferta que a gente tá fazendo, né, que a gente tá fazendo durante essa semana, ela vai só até o dia 16. 16 é segunda-feira. Tem segunda inteira, né? Segunda-feira inteira, até 23h59 da segunda-feira. Então, o tempo tá passando, você se inscrevendo, né, estudando com a gente, você... Claro, desde que não seja só no R10X, mas se você se inscreve em alguma matéria isolada com a gente, você ganha o acesso ao R10X e mesmo numa matéria isolada, mesmo nessa promoção, quando você for, né, aprovado ou aprovada na UERJ, por exemplo, você vai ter direito a ganhar um desses estetos que está aqui, tá? Então, vai com tudo, tenha fé, vai dar certo e o que você precisar, a gente está aqui. A gente vai ver se a gente consegue fazer mais encontros como esses para poder conversar com vocês, para a gente poder se aproximar, tá? Então, é isso. Vou passar a palavra pro Vieira e depois a gente se despede. Eu não quero só falar que é um prazer estar com vocês aqui. Eu sei que para alguns de vocês esses momentos, às vezes, são momentos cansativos, né? Porque é mais uma aula para assistir, é mais uma live, mas assim, a gente entende que é muito importante essa aproximação com vocês, de vocês ouvirem de gente que trabalha com vestibular há tanto tempo, né? Um pouquinho de como a gente enxerga isso, como a gente já viveu experiências acerca disso. A gente literalmente quer que você se sinta numa família nas Discursivas, porque é assim que a gente se sente em relação a vocês, né? Então não esquece não, somos todos Paloma, beleza? E vambora que esse A vai vir, né? Se não veio no primeiro, vai vir no segundo e a aprovação vai aparecer lá pra você, lá no mês de janeiro, você vai ver lá seu nomezinho na lista da UERJ. É isso, pessoal. Ó, cara, cada vez
que eu faço qualquer coisa nesse negócio de Discord, eu gosto mais e me pergunto como que a gente ficou tanto tempo. Cacau, como que a gente ficou tanto tempo sem ter um Discord, sem ter um Dishub? Porque ter essa relação de proximidade com vocês que estão com a gente, que confiam na gente, cara, pra gente isso tem, assim, todo o sentido do mundo. Então, vocês que estão aqui, cara, saibam, a gente vai daqui pra frente cuidar com muito carinho dessa comunidade que a gente tá construindo com tanto esmero e com tanta atenção aqui. Então, se você vê valor dentro do nosso Instagram, se você vê valor nas lives que a gente faz no YouTube, pode ter certeza que aqui, cara, é onde a gente vai concentrar, obviamente, fora da plataforma, né? Fora do nosso ambiente de matrículas, é aqui onde a gente vai dedicar mais esforço, mais atenção para poder ajudar vocês da maneira que a gente puder dentro disso que é o mundo pré-vestibular. Afinal de contas, aqui a gente tá tendo um bate-papo mais direto, né? Com a galera que tá querendo passar na UERJ, mas a gente não tem só pessoal da UERJ aqui, a gente tem gente de todo o Brasil e a gente, sempre que puder, né? A gente vai tentar abarcar o máximo possível o mundo pré-vestibular também para fora do Rio de Janeiro, beleza? Então, gente, muito maneiro estar com vocês, cara. Pô, a live ficou, pelo menos pro que a gente esperava, cheia do início ao fim e muito bacana, tá? Só tenho a agradecer a atenção de vocês e eu espero que daqui pra frente, né, todas aquelas frustrações que aconteceram e tudo mais já sejam poeira batida e que você volte à tua frieza, à tua tranquilidade, que você volte ao teu prumo, porque esse ano pode não ter sido ainda pra você um ano que te trouxe uma conquista, mas ele ainda tem muito ano pela frente e você pode ter conquistas que você ainda nem imagina que podem chegar pra você. Então, mantém a mentalidade positiva, mantém teu foco, mantém a tua tranquilidade e tenta sempre que você puder se envolver com o processo. Beleza? E é isso. Rapidinho, vou postar no Twitter lá, tá? Hashtag Somos Todos Paloma. Eu quero, Quero ver quem vai comentar. Eu quero vocês engajando lá no Twitter com a hashtag Somos Todos Paloma. Nosso Twitter. Fechou. Nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso Instagram, @discursiva_. É super importante. Lá a gente faz muitas comunicações um pouco mais formais, né? Aqui a gente pode brincar, falar besteira. O Twitter... É, a mesma coisa, @discursivas_ também. É isso. E o nosso YouTube, Discursivas também, a mesma coisa, @discursivas_. E o TikTok é só @discursivas. A gente conseguiu, chegamos cedo, né? Chegamos cedo lá e conseguimos @discursivas. Galera, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Estou rindo demais com vocês aqui, cara, de verdade. É isso. Abraço. Nos vemos ou nas Discursivas ou aqui no próximo encontro. Valeu, Paloma! gente. Beijo, Paloma. Valeu. Feito. Muito bom, moleque, pra caralho. Maneirinha live. Foi, moleque. Mas bom pra caralho. Olha essa porra do Paloma, moleque. A Paloma, coitada, moleque, tá depressiva.